Eu sou a Bianca Aichinger, sou sócia cofundadora da Quantum Development e hoje eu estou aqui com o Paulo Miri para mais um episódio do podcast Backstage da Liderança. Hoje, a ideia é que a gente conte um pouco para vocês sobre aquilo que o LinkedIn não mostra. Então, a gente vai falar da jornada do Miri, que tem uma trajetória super interessante, falar um pouco dos altos e baixos, aprendizados, motivações, sonhos, enfim, tudo aquilo que não está lá no LinkedIn dele. Então, bem-vindo, Miri, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês. E é um prazer para nós te receber. Obrigado. Conta pra gente, antes da gente entrar no lado B, aquilo que o LinkedIn não mostra, o que o LinkedIn conta sobre a tua trajetória? Bom, o LinkedIn, né, mostra que eu fiz engenharia, né, começa dali. Durante a faculdade de engenharia, abri uma empresa com 2 amigos, era uma empresa de treinamento em multimídia, ali na época, né? Os mais novos não sabem o que é um CD-ROM, né? Fazer treinamento com vídeos, áudio, interativo, era um negócio super novidade, a gente sabia fazer. Então eu comecei ali, tive essa empresa por quase 7 anos, era técnico, eu, né, fiz engenharia, gostava de programar, então trabalhava com isso. Empreender no Brasil não é fácil, década de 90, né? Hoje chama empreendedor, startup, antes era uma empresa mesmo e era empresário, não tinha essa nomenclatura. Eu percebi ali que faltava um background menos de engenharia, né, menos técnico. Falei, pô, falta pra gente aqui negócio, né, plano de negócio, finanças. E eu, né, já tinha casado e eu decidi com minha esposa de fazer MBA nos Estados Unidos, nós dois. E avisei, né, falei para eles que eu queria ir, eles ficaram com a minha parte e a gente, depois de um tempo a empresa, né, foi vender uns ativos e fechou, mas a gente vendeu alguns ativos e com essa decisão fui morar nos Estados Unidos, fazer MBA em marketing e finanças, que era totalmente diferente de engenharia, justamente para ter background de como vender e como fazer as contas, né, porque já fazer um produto, pelo menos digital, eu sabia fazer. Lá eu fui contratado pela Whirlpool como Summer Intern, né, que fala, né, quem faz MBA tem o período de férias, e aí depois eu fiquei no segundo ano lá como part-time, né, como meio período, eu estudava segunda a quarta, ficava quinta e sexta, e a Whirlpool me abriu uma janela de oportunidades. Eu tinha feito um estágio na Kodak como multinacional, mas não tinha trabalhado. Então eu fui entrar numa multinacional mesmo com quase 30 anos, né, assim, efetivamente. Trabalhando lá, então você vê as complexidades de uma multinacional. A Whirlpool do Brasil, né, que se chamava Multibras na época, abriu um programa de trainees, de MBA, trainees, tinha um programa de trainees de recém-formados de graduação, e que era de MBAs, né, contratou na época 4, eu e mais 3, para ser, tipo, treinar novos líderes da companhia, né, como a gente começou como gerente trainee, fiz 2 projetos, assumi uma cadeira na logística, né, uma cadeira de operações, mudou tudo, né, era engenharia, digital, marketing de finanças, fui para logística. E cuidar do faturamento da empresa, então, uma interação com a área comercial, com o cliente, ali ficou muito claro, já emendando aí com as perguntas, né, que vão vir, que é gente, né, tudo é gente, tanto fora como dentro da companhia. Dali eu fui promovido a diretor de logística, fiquei mais uns 2 anos nessa cadeira, que aí tinha tudo, né? Toda a parte internacional, planejamento de operações, o faturamento. Isso já de volta no Brasil, né? No Brasil, desculpa, eu voltei para o Brasil, o programa de gerente de trainees foi no Brasil. E quais eram as principais marcas da Whirlpool nessa época? Brastemp, Consul, a KitchenAid tinha acabado de voltar para o Brasil. Brastemp, Consul e KitchenAid, no Brasil. Mas no mundo inteiro a Whirlpool tem mais de 40 marcas, né? E de lá eu fui para suprimentos, né? No programa de treino eu tinha feito um projeto em suprimentos, né? Área de compras. Fiquei mais uns 2 anos e meio como um gerente responsável primeiro pelas compras nacionais e desenvolvimento de fornecedores. Aí tinha uma conexão com a engenharia forte, né? No background. E aí assumi as commodities globais, né, que são as compras de produtos globais, aço, resina, que tem preço internacional. Fui promovido a vice-presidente em 2010. Então foi uma trajetória rápida, assim, né, para quem voltou dos Estados Unidos em 2003, em 7 anos eu saí de trainee para vice-presidente da organização.
2010. Aí eu fiquei 2 anos e meio como gerente, como vice-presidente de suprimentos. E aí teve uma oportunidade de ser expatriado que não aconteceu na área de suprimentos, que teve uma conversa de carreira que fala, o que você quer ser? Né? E aí, se eu fosse expatriado, eu ia ser uma pessoa de compras, operações, por muito tempo, né? Era um momento crucial ali de mais perto dos 40, né? Você já falar, eu faço isso. Ou você vai ser um gerente geral, um general manager, futuramente um CEO. Aí eu falei, mas o que me atrai mais é ser mais generalista. E aí a expatriação foi abortada. Foi difícil com o time global, né, que estava me puxando. Eu ia para a China, fui para lá, vi casa, matriculei meu filho em escola, mas aí na hora de falar vamos, a gente voltou atrás, né, antes de anunciar. E aí eu tive que sair da área de compras, né, queimei algumas pontes internas, mas assim, politicamente foi gerenciado bem pelo meu chefe na época, meu gestor, e eu mudei de área, fui para, né, abrir uma oportunidade, falar, agora que você quer fazer o quê? Aí eu falei, eu quero ir para recursos humanos, porque eu queria, assim, não só como ser um bom gestor, mas entender como uma empresa funcionava, desenvolvimento de talentos, programa de trainee, programa de gerente trainee, negociação sindical, né, a Whirlpool, naquela época, tinha 3 plantas, né, ainda tem 3 plantas no Brasil, que quando eu entrei tinha 4. Então, como funciona isso, né? Reajuste salarial, tudo isso. E eu fiquei 1 ano e pouquinho, né? Era um job mesmo, uma preparação. Fui para a área de vendas, num momento bem desafiador. E aí 1 ano e pouco depois também fiquei com vendas, marketing, novos negócios, né? Toda a parte que chamava New Profit Pools, né? Que tinha toda a parte da venda direta para o consumidor, business de água, ficou como vice-presidente responsável. O meu gestor na época, logo em seguida, foi para a China, ser o presidente da operação da China, ficou 1 ano meio sem presidente da operação do Brasil, só reportando o presidente da América Latina, e no ano seguinte fui promovido a presidente da operação do Brasil, que eu fiquei 2 anos e pouquinho, e aí depois em 2018 eu assumi também a Argentina, o Cone Sul, né, que a Whirlpool tem uma divisão que é Brasil, Argentina, Chile, o sul da América do Sul mais o Brasil, e o norte da América do Sul mais a América Central e o México. Então tinha um par ali. Aí em 2019, né, possibilidades também de ir para fora, que não deram muito certo, eu também já tinha cumprido um ciclo bem grande. Saí da Whirlpool com uma convicção, assim, quase convicção, porque não estava... O mundo corporativo, acho que já cumpri a minha parte. Fiquei 17 anos na Whirlpool, né? Então foi bastante tempo. Falei, vou tentar outras coisas. Me atraiu muito o mundo de recursos humanos, como eu falei. Ser sócio da Exec, que é um headhunter, que tem também uma área de desenvolvimento humano e organizacional grande. Foi um pouquinho antes da pandemia isso, né? Foi final de 19. Então, alguns projetos bastante interessantes, né? Na Whirlpool, como eu tinha trabalhado muito com a transformação digital, isso era em 2019, pré-pandemia, muitas empresas estavam pensando em fazer. Então, ter um executivo que tinha feito numa empresa grande era uma porta de entrada para a empresa. Eu concordei você consegue falar com um CEO, um presidente ou um board, porque você fez. Aí eu topei o desafio, mas logo em seguida começou a pandemia e assim, deu uma mergulhada em todos os projetos, né? Foi um momento difícil ali, que depois estão super bem hoje, também retomaram. E aí eu também falei, tava meio, assim, não vou falar parado, eu falei, acho que não encaixei muito bem, não era bem o que eu esperava, e o momento estava complexo, falei, eu prefiro sair, né? Então, mas assim, continuo conectado com eles até hoje. Abri uma startup, logo em seguida fui tomar conta de uma startup que eu tinha investido, que era de educação para criança, que era escola física. Tinha alugado a primeira casa em fevereiro de 2020. Ótimo. E aí entrei justamente para ajudar, né, me chamaram para ajudar a mudar o modelo de negócios e fazer uma saída, ou seja, né, os investidores falaram, a gente precisa, esse ativo não é mais assim, a gente vai ter que mudar o modelo de negócio e tentar fazer uma junção com alguém, né, fazer uma fusão, uma aquisição, depois eu vou chegar lá, com alguém. A gente fez isso, mudou para um modelo de plataforma digital e se conectou com uma empresa de software. Então foi meio que caiu no meu colo isso, tá? Se caiu não, eu estava como investidor e me pediram para participar, foi uns 8, 9 meses. Abri uma de startup que era de recrutamento digital, que
Uma parte foi bem, que foi uma de blockchain, de verificação de credenciais. A outra não tão bem, faz parte da vida, levantar e cair, e levantar de novo. Enquanto eu estava nessa startup, a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa de fusões e aquisições, me convidou para ser advisor e depois me convidou para ser sócio quando eu falei que ia sair da startup. E cá hoje estou trabalhando em assessoria de fusões e aquisições, ajudando a matchmaking, como você falou, entre quem quer um sócio, um investidor, sócio estratégico, uma empresa que ser vendida, ou comprar, entrar no Brasil. Tá conectado com a estratégia, né? Então, assim, tentei ser rápido, mas é muito tempo, né? Quase, se eu pensar bem, hoje quase 30 anos trabalhando já. E muitas aventuras, hein? Muitas. Nada igual. Muitas aventuras. E quando você era criança, o que você queria ser? O que você achou que fosse seu trabalho, Olha, o seu trabalho? Quando eu era criança mesmo, eu queria ser piloto de avião. E foi um sonho que perdurou bastante até prestar o vestibular, eu prestei ITA, e aí eu não passei. Ainda é uma prova muito mais complexa do que os vestibulares normais. E eu prestei engenharia na Poli, né, na USP aqui em São Paulo, e eu aprovei. Então eu falei, vou começar, e o ano que vem eu posso prestar novamente se eu não gostar. Mas eu acabei gostando da Poli, mas muita gente não gosta, né? O começo é sempre bom. É uma escola bem puxada também, e eu acabei gostando, né? E essa parte de tecnologia me encantou. Então, esse sonho do piloto, né? Que é um sonho de adolescente, né? Menino, na minha época, né? Menino gostava. Hoje também está aberto a mulheres, né? Meninas, hoje tem, antigamente não tinha. E tecnologia me encantou muito, né? Como um computador ainda era década de 90, 80 para 90, então era muito novo. O primeiro PC foi lançado naquela época, não existia celular, então tudo era novo. Então quem estava então foi isso, então mudei ali. Mas era tecnologia, só uma voava, as outras não. E aí como é que foi quando você entrou no mercado de trabalho e você teve o seu primeiro tombo? Que doeu, machucou? Assim, como empreendedor, né? Eu fiz 7 anos antes de entrar na multinacional, você tem vários tombos, né? Tá acabando um mês, vai começar o outro, tipo, não tem o caixa para todas as obrigações, tem que fazer um esforço. Então, assim, tem vários pequenos tombos, né? A gente, né, não vou falar graças a Deus, também, né, ter fé e competência, a gente nunca teve nenhum problema financeiro grave. Então, como empreendedor ali. Mas acho que o grande foi quando eu já era diretor da Whirlpool. Acho que o maior foi, eu mencionei que a Whirlpool hoje tem 3 fábricas, mas na época tinha 4. Era uma fábrica praticamente dentro da cidade de São Paulo, que hoje onde é o headquarters da Whirlpool, sem distribuição. Vamos tirar as linhas de produção daqui e mover para o interior, né, onde já havia uma fábrica, de Rio Claro. Então você imagina desmontar uma operação fabril, mudar toda a base de fornecedores e ligar em outro lugar. Eu era o diretor de logística, tá? E aí, assim, não foi a parte operacional, não foi, acho que planejado foi bem feito, mas a execução não foi né, bem executada. Então, e eu era uma das partes responsáveis, né? Então, assim, você vê o impacto, né, o market share, né, a presença de mercado daquela categoria caindo muito, né, os clientes reclamando. Então você vê uma má execução numa empresa desse tamanho, o impacto que gera, né? Então acho que foi um aprendizado horrível, mas foi um aprendizado. Então impactou, não fui só eu, né? Acho que todo mundo que estava ligado às operações mas foi uma época bem difícil, assim, que você tem uma responsabilidade grande como diretor, né? Sim. E qual foi o aprendizado para você? Execução. Não existe nada, nenhuma empresa de nada que se não executar bem, não sobrevive. Só sobreviveu porque era uma multinacional mega gigante, né? Uma maior empresa de eletrodomésticos do mundo. Mas, assim, empresa pequena, grande, média, você pode ser um sonhador, ter boas ideias que vão mudar o mundo. Mas a ideia tem que sair do PowerPoint e chegar na casa do consumidor. O que for, né? É uma plataforma, é um sistema,
Então, se a execução não for bem feita, né, então isso, acho que quando você vê um impacto desse tamanho, isso fica tão enraizado, que esse é um negócio que não é ser perfeccionista, mas é ter uma execução que não deixa a empresa em risco. Na época, as principais marcas de eletrodomésticos no Brasil eram Brastemp e Consul. Sim. As coreanas, as outras provavelmente não estavam aqui. Não. Como é que foi o impacto disso para as marcas? Não, por exemplo, foi a fábrica de fogões, né? Perdeu bastante participação de mercado. Recuperou, mas foi para a imagem, para os consumidores menos, né? Eles viam menos produto disponível, mas a relação com o varejo foi muito ruim. Porque o consumidor quer comprar a geladeira, o fogão, a lavadora, tem uma preferência pela mesma marca. Quando você vai lá e não tem o fogão, ou não tem disponibilidade, gera um estresse. Não é só no negócio de fogões, né? No negócio como um todo. Sim. E a relação com o varejo ficou ruim, né? Então machucou. Não derrubou porque as marcas são muito fortes, mas arranhou. Então você vê isso, né? Como uma má execução, né? E eu fazia parte do grupo da má execução. Eu não preciso falar dos outros, falar de mim. Então eu aprendi que não dá para tirar o olho da execução. Nessa dança, né? Tem a operação de um lado, a estratégia do outro, elas precisam dançar num ritmo que seja alinhado. E aí, por outro lado, né, quando eu olho para trás, a trajetória da Whirlpool, da qual eu faço parte, que faz parte da minha história de carreira, a Whirlpool foi uma visionária em termos de conexão direta ao consumidor através dos canais online. E você foi o patrono disso. Um dos. Ninguém faz nada sozinho. Conta pra gente da onde veio essa ideia e como é que você pôde, nesse momento, assim, conectar a estratégia, né, a visão de que tinha que conectar com o consumidor, com a estratégia da marca e também com a execução, porque era uma empresa que faturava carretas fechadas. Sim. Direto para o varejista. E aí a gente precisa colocar uma operação completamente diferente que vai faturar um a um para mandar para casa do consumidor. Assim, toda a história, né, para quem tá vendo e ouvindo a gente aqui, né, você só consegue contar depois que ela aconteceu, né, mas hoje eu consigo olhar, né, eu vim de um mundo, né, que eu já estava no digital a década de 80 para 90. Os primeiros e-commerces, né, então você fala, nossa, como isso aqui vai mudar o mundo. Ainda que você comprava da Amazon, vai chegar no Brasil, naquela época chegava, demorava, não tinha tracking. Você fala, nossa, isso aqui quando funcionar, vai ser muito bom. E aí eu morei nos Estados Unidos e lá já você comprava um livro da Amazon, no dia seguinte estava na sua casa no final da década de 90. Mas era um livro, não era uma geladeira. Calma, mas vamos chegar lá. Então você fala, nossa, quando todas as empresas se organizarem, vai ser isso. Então, aí eu fui para a logística. A gente já estava tentando, né, já tinha entrega pulverizada, mas a Whirlpool tinha um consórcio. Chamava Consórcio Nacional Brastemp, Brastemp de Utilidades Domésticas, a BUD, né, que você trabalhou, saiu de lá. Que tinha um monte de representante que viajava no Brasil, pegava o pedido no papel, mandava e aí a Whirlpool já entregava na casa do consumidor. Mas era não tão bom o serviço, vou falar assim. Então você fala, olha, a gente sabe que a gente não tem essa competência. E o mundo está indo para cá. O que a gente tem que fazer? Então acho que aí volta na execução. A oportunidade que eu tive de aprender e continuar na empresa, né? Porque depende da empresa, numa falha do tamanho que a gente teve, talvez eu e quem estava no projeto não continuasse. De falar, cara, se a gente vai entrar realmente nesse mundo de vender direto para o consumidor, além da tecnologia, a nossa supply chain tem que ser impecável. Acho que esse é o grande ponto, de ter vindo de operações e ter chegado na área comercial / depois presidente com essa bagagem, me ajudou a ser chato de falar, não adianta vender, ter marketing, né, execução de mídia social, anúncio, marketplace e a entrega ser catastrófica. Então vamos primeiro arrumar a nossa casinha aqui, para depois a gente fazer isso aqui. Então esse foi o plano, de começar a entender quem são os transportadores parceiros que podem entregar pulverizado, quais sistemas têm que ser conectados, toda a plataforma de sistema que tem que ser conectada, né? Você imagina que é uma empresa que tem fábrica, posso falar que a marca, SAP manufatureiro. Aí você tem que vender para consumidor que tem um site que tá 24 horas no ar. Então cai o site, sábado, domingo, que não é uma manufatureira.
Atendimento ao consumidor, quase 24 horas. Receber cartão de crédito. Você não recebe um boleto, né, o DDA de um varejista. Agora você está fazendo desconto de antecipação de cartão de crédito. Fraude. Então você tem que ir montando capacidades novas. Então acho que esse ponto de ter, até da minha própria carreira, ter sempre aprendido capacidades novas para novas oportunidades, como a gente vai existir numa organização. Foi bem legal. Aí você traz pessoas novas que tiveram experiências em lugares. Você é um caso, né, que trabalhar em empresas de e-commerce, outras pessoas trabalhar em empresas de logística de pulverizado, né, de entrega porta a porta, para ensinar, né? Então então você tem que trazer gente que ensine quem está lá dentro e mude os sistemas para aquilo acontecer. Acho que foi mais ou menos isso, assim. Quando eu te escuto falar, eu fico pensando que é um baita de um desafio de influência. Tem um modelo de negócio, você traz uma ideia para implementar um outro modelo de negócio que desafia demais as pessoas e, além disso, trazendo gente de fora, chacoalha o barco e a cultura da Whirlpool, que era uma cultura muito forte. Ela era muito forte, mas ela era convidativa, acho que assim. Tinha um lado de, tecnicamente, ela ser aberta, comportamentalmente, tinha que ter um modelo que, como a maioria das empresas tem, culturalmente, os valores meio parecidos. Aí mesmo sendo de competências diferentes, se a pessoa entende, ela vai. E sim, politicamente, né, claro que quando foi uma decisão de falar, nós vamos direto, porque antes era meio assim, a gente ia, o varejo apertava, a gente voltava, nós vamos direto, né, eu era vice-presidente comercial. A gente foi no conselho, né, a Whirlpool é uma empresa de capital aberto em Nova York. A gente foi lá para aprovar a estratégia, então a gente desenhou, fez os testes, mas foi aprovar, né, a gente também, né, não só eu, então a gente foi lá e falou, olha, a gente está pensando isso aqui é o resultado que vai acontecer, tem esse tipo de investimento, a gente vai fazer. Então teve influência aqui no Brasil, influência fora do Brasil, porque a gente, acho que hoje os Estados Unidos é maior em termos de operação de D2C, mas ninguém fazia, quase nenhuma manufatura fazia isso, aliás, hoje todo mundo faz, a Whirlpool foi um dos primeiros, né, eu sei que você passou por lá também, né, e vou falar porque é histórico, não estou fazendo nenhuma mídia, a Vitex entrou na Whirlpool em substituição a uma plataforma anterior, porque a plataforma anterior não suportava o que precisava. Aí o Vitex I/O, nem sei se isso existe ainda, tá? A gente foi o primeiro cliente da Vitex no mundo a usar essa plataforma, que era tão diferente do que a gente estava fazendo. Então você tem que ir experimentando com o devido grau de mensuração de risco, né, as coisas novas se você quer ser pioneiro. Eu lembro a plataforma oh meu Deus, verificação de fraude de cartão de crédito online. Nós somos também um dos primeiros, né? Praticamente fizemos um grande player do mercado crescer porque a gente tinha um volume muito grande, tá? Então, uma das coisas, né, de coisas técnicas que parecem bobas, mas o SAP, ele não é acostumado a processar o volume de ordens de uma Black Friday, que entravam 350, 400 mil ordens em algumas horas. Ordens, né? Não são só produtos. Você entra 350, 400 mil produtos, talvez em 6 ordens de varejistas. Agora, 400 mil ordens é um volume de processamento que o próprio SAP não é o SAP, as conexões não suportavam. Então tem que fazer uma infraestrutura de conexão, então você tem que trazer gente de TI que entenda como fazer isso. Muda muita coisa, é quase, eu brinco do Robocop, né? Você pega um humano lá, tira algumas partes, põe umas partes robóticas, né? E monta, não é mais nem humano nem robô, é uma mistura. Então a Whirlpool hoje é uma empresa varejista online com manufatureira, então, porque foi feito isso. De novo, não fui só eu, muitas pessoas trabalharam nisso, mas acho que esse entendimento de que peças têm que ser ajustadas, esse do SAP para mim foi se não adianta você ligar uma Black Friday, todos os pedidos ficarem retidos ali e não conseguirem transferir, né, de uma plataforma de marketplace para cair no SAP para fazer o processamento. Então, era para ser fluido. Apertei lá, confirmar lá do carrinho, já vai para o SAP. Se não ficar travado, coisa acontecia na integração. Então, era detalhe atrás de detalhe, execução. Foi muito legal, acho que isso foi um aprendizado muito forte de ser uma empresa manufatureira
varejista para uma empresa de venda direta para consumidor. Que só conseguiu porque as marcas já eram fortes. Uhum. Voltando rapidinho para o ponto da influência. Deu certo a estratégia. Sim. Qual foi a estratégia de influência? Ou qual foi a competência de influência que você usou lá atrás? Então, acho que, assim, olhando o meu histórico, né, agora enquanto você perguntou, eu fui processando. É assim, você tem um líder que quer fazer uma transformação desse tamanho, primeiro tem que acreditar muito que aquele é o futuro no qual a empresa vai prosperar. E entender quem você tem que, não é convencer, né? Falar sobre esse futuro e fazer essa pessoa acreditar que aquele futuro é o mesmo. Esse futuro que eu tô vendo, você também acredita? Acredito. Então vamos fazer. Então esse é um grande ponto de vamos pro e-commerce. Então tem uma resistência da própria área comercial da Whirlpool, de conflitos entre as equipes comerciais, né? Que vendia para assim, calma, time, o time de venda do varejista fala, pô, vocês vão matar meus clientes. Então você tem que, calma. Erro, tem um monte de erro. Só tô falando a parte bonita, né? Erro, discussão, reuniões tensas. Calma. A gente vai e volta, vai e volta. Aí você tem que convencer aqui, aí fala, beleza, entendemos, embarca. Área financeira, área de TI, área de operações. Então, na hora que você vai falando que o futuro está indo para lá e as pessoas começam a falar, é verdade, aí você move a multidão. Então, é um trabalho, os líderes têm, independente do nível, quando isso aconteceu, eu já era vice-presidente. Mas já tinha bastante gente que acreditava nisso lá. Mas se você é um gerente, precisa conhecer seus pares, ou até um supervisor, é isso, você tem que convencer e mostrar com a sua contraparte que aquele é o futuro que vai ser melhor para vocês dois. Né? Se a pessoa não acreditar, aí você tem que praticar para mostrar isso, mas se a pessoa não se convencer, ela não vai. Não vai, entendeu? Então, tem que vender o sonho. É como o empreendedor, ele vende... O empreendedor hoje que vai levantar dinheiro, né? Hoje é o grande ponto. Ele tem que bater na porta do investidor e falar, olha, tô vendo um mercado aqui, eu quero montar minha empresa para fazer isso. Isso aqui é meu sonho, é o meu norte. Aí, alguns falam, não, é verdade, quais são os argumentos? Vê o track record, o que essa pessoa fez e tal. Fala, não, esse cara tem a competência para fazer isso. Então, acho que é isso, né? Miriam, você falou no começo que é tudo gente. Até agora tinha os dois grandes pontos. Gente, execução e influência. E aí quando a gente fala de gente, a Whirlpool, ela é uma escola de liderança. E provavelmente ter sido essa escola de liderança é o que sustentou todo esse movimento. Sim. Me conta um pouquinho o que você acha desse papel estratégico da área de gente gestão, recursos humanos hoje nessas empresas que estão procurando conectar ou integrar uma área de excelência operacional, uma empresa ou as áreas de excelência operacional, que é o caso da Whirlpool, integrou a excelência operacional com a transformação, com o poder de marca. Onde é que pessoas entram nesse quebra-cabeça? Eu acho que tem várias empresas que têm os valores fundamentais muito bem estabelecidos. A Whirlpool é uma delas. Eu não vou lembrar talvez de cabeça, mas eu lembro de respeito, integridade, orgulho. Walk the talk. Walk the talk. Então é assim, a Whirlpool era muito boa em, talvez não de identificar, mas quando identificava uma pessoa que não trabalhava nestes valores, eu não estou falando de comportamentos, falando dos valores, era imediatamente tirada da companhia. Podia ser o cargo que fosse, no momento que fosse. Acho que isso serve de lição para qualquer empresa. A gente combinou que a gente vai trabalhar assim. Se você não trabalhar assim, não é trabalhar assim panelinha, não é isso, cara. Respeito. É um negócio que, né, hoje a gente está numa semana, não vou falar nomes aqui, que teve um caso de desrespeito total à internet e tal. Então, assim, é um caso, por exemplo, na Whirlpool, o cargo que fosse, a pessoa não estava lá hoje. Não vou falar nomes, não dá mais palco. Mas é isso. Você presenciou vários. Sim. Entendeu? Sim. Então é isso, respeito. Então, acho que esse é o grande ponto, integridade. Eu lembro, time de vendas.
né, que eu fui responsável. Primeira coisa como supervisor, gerente, vendas, entrava e falava, olha, cadernetinha com o cliente, que tem isso, faz esse pedido, a verba é tanto, tal, mas eu guardo um pouquinho, no outro semestre eu te pago. Se a empresa pegar, o cara não fica 5 minutos, tipo, sai e fala, agora, você pega e vai embora daqui. Que é quebra de confiança, né? Então acho que a empresa tem isso muito forte. Tem outras que tem. Eu fui executivo lá, então estou falando de lá. Então aí as pessoas que estão lá falam, bom, pelo menos o sistema, se eu aplicar por aqui e executar bem, eu vou me sair bem. Então acho que esse é o básico. Parece que, né, pelas marcas aqui, é uma indústria, não só a empresa, que as margens são apertadas. Entendeu? Porque no fim, está comprando matéria-prima, aço, resina, então você tem que ter uma execução muito forte. Então a empresa como um todo tem que executar muito bem no melhor custo possível para fazer um pouco de dinheiro. Então tem esse equilíbrio entre estar num ambiente que a execução é muito forte e as pessoas da empresa cuidam desses valores, já é 80% do caminho, tá? Então, não sei se eu te respondi, faltou, não, acho que é isso. E é assim, quando as pessoas sentem que os valores são desrespeitados e que acontece alguma coisa, elas ficam mais tranquilas. E quando as pessoas veem que tem que executar para estar lá também, elas vão executar. Quem não se encaixa nessas duas coisas, não fica. O sistema... E vários casos de, né, nós dois saímos, né? Então, quase juntos, a gente saiu com 6 meses de diferença. Respeito, assim, tudo certo, tá tudo certo, faz parte. Então, motivos diferentes, mas é isso. Então, uma hora, né, por um motivo ou por outro, prazo de validade todo mundo vence também, em qualquer lugar. Mas acho que sempre você não vai ter alguém, ou muito pouca gente, que trabalhou naquela empresa e falar, eu fui desrespeitado, ou sair de uma maneira não respeitosa. Eu acho que é muito difícil. Sempre tem, mas é muito raro. E acho que pensando, né, acho que a diferença da Whirlpool para as outras empresas tem a ver com o fato de os valores terem sido sempre declarados de uma forma repetida, constante, não tinha como as pessoas não saberem quais eram os valores. Que não é normal na maioria das empresas. Não, mas, assim, né, até quando eu falei, né, que a gente tive sócio de uma startup, e a gente falou com algumas startups que a gente falava assim, né, o que você tem o MVP, que esse é o Minimum Viable Product. Eu li um artigo muito legal, não lembro o autor agora, um cara da Califórnia que está no fundo de VC, que ele falou, a primeira coisa antes do produto é Minimum Viable Culture. Que é assim, o que nós como founders, né, fundadores, toleramos o que nós não toleramos. Eu acho que isso ainda é um ponto eu vejo muito, né, eu invisto em algumas startups, participo de vários grupos de investimento, muita gente ainda vai pro lado técnico, e eu não estou falando de uma startup de 3 pessoas, 5, falar um guia de liderança, como a Whirlpool, a Unilever, a Procter, Natura, não é isso, mas assim, como sócio, o que a gente tolera? O que a gente tolera da gente, entre a gente, das pessoas que trabalham com a gente e da gente com eles. Cara, escreve numa folha de papel 5 coisas, ponto. Respeito, putz, pra mim respeito tem que estar em quase todos os... É a espinha dorsal da coisa, né? Isso, dali já fica muito mais fácil, porque a partir do momento que alguém desrespeite ou não cumpra aquilo ali, você já tem que dar feedback, é claro, depende do caso, você também não é... Nunca fui de mandar embora, assim, não é isso. Mas dá um feedback, treino, mas assim, a espinha dorsal, como você falou, está estabelecida. Depois você vai começando a colocar o recheio, aí fica mais complexo. Então isso para mim é uma coisa muito importante. Depois eu te passo, mas esse artigo é muito legal, de Minimum Viable Culture. Legal. É a primeira coisa que tem que ser estabelecida. Tá bom, agora baseado nisso, que produto a gente vai fazer? Porque até o produto que você vai fazer é isso aqui, né? É o quanto isso impacta o consumidor que você vai usar, independente de ser um B2B ou B2C. Então é muito legal, assim, é um artigo que você vê, não lembro o autor, mas me tocou muito. Eu já li esse artigo perto dos 50, com 50, se não me engano. Falei, cara, é verdade, sabe? Foi uma, uau, eureka, né? Mas que legal. Né?
E aí você tá falando, né, de aprendizados. Eureka com 50 anos, um aprendizado, insight. E a tua carreira é uma carreira que você teve quase que a cada setênio, 2 setênios, você tá mudando. Então foram muitas transformações. Assim, de novo, né, ter cabelo branco, idade é bom é ruim para muitas coisas e bom para outras, né? De você começar a identificar suas fortalezas, né? Então, quando eu saí da Whirlpool e depois até da Exec, que eu tive um pouco mais de tempo para o que eu sou bom, o que eu faço bem, quais são os meus pontos fortes, de verdade, né? Desde criança, o que eu faço bem. Então, você começa a encaixar e, de novo, você tem que ter história para você olhar para trás, né? O que eu sou bom? Então, uma coisa que eu vi muito é assim, eu gosto muito de estudar. A influência dos meus pais, porque eles não tiveram essa oportunidade de falar, só vai melhorar de vida se você estudar. Então, muito de estudar. E aí, como pegar o que eu estudei e aplicar? Então, para mim, o negócio de aprender um negócio novo e aplicar é um negócio tão normal que tu fala, nossa, você mudou tanto. Mas eu também aprendi eu tô aprendendo uma coisa nova, talvez uma competência técnica, mas as minhas competências sociais ou humanas vão se aprimorando, mas elas são as mesmas. Estudar, não vou falar assim, trabalhar com as pessoas, né? Entender a individualidade de cada um. Então, eu fiz o Clifton Strength, né? Então, eu consegui ir lá, estudioso, respeitar a individualidade, a estratégia. Então, na hora que você fala, eu vou trabalhar num lugar, eu tenho que aplicar isso na minha plenitude. Mesmo que seja para aprender uma coisa nova, né? Hoje em M&A eu tenho que falar de biotecnologia, de uma plataforma e de uma indústria, aliás, de linha branca. Você tem que estudar para entender aquele contexto para fazer uma transação, trazer um sócio adequado. Então eu falei, onde eu uso melhor as competências que eu já tenho para melhorar o meu resultado, tá? Então, de novo, né? Com mais idade, você se conhece melhor, é mais fácil. Mas então, assim, eu vejo que sim, são ciclos naturais de mudança de setores, mas todos relacionados depois de, sei lá, né, depois de virar vice-presidente, a estratégia. Como você tá numa empresa ou num setor, antecipa ou tenta antecipar o que o futuro pode ser e faz o movimento necessário para a empresa chegar mais rápido naquele futuro. Então, é um pouco disso, vai. Muito bom. Nessa tua jornada de aprendizado, quando você olha para trás, quem que você poderia dizer assim que te ajudou demais? Você agradeceria hoje, se você pudesse encontrar? Tive vários chefes muito bons. Vários. E como você falou, Whirlpool, sim, é difícil falar especificamente, né? Mas o José Drummond, que você também conheceu, acho que ele foi um dos chefes que eu tive mais tempo com ele, e ele foi sempre um cara muito visionário, né? E destemido, vou falar assim, tá? Então, como todo mundo também tem seu lado, eu também algumas coisas não curtia tanto, mas acho que esse lado da responsabilidade, né? Ele foi vice-presidente, eu conheci quando ele era vice-presidente comercial, e depois ele virou presidente do Brasil, da América Latina, da Europa. É um cara que puxa, vai pra frente. Entendeu? Então, fica bravo porque não deu certo, dorme no dia seguinte e fala, vamos lá, que vai dar certo agora. Entendeu? Otimista ele. Otimista. Tem horas que não. mas acho que foi esse lado de não desistir nunca e acho que mais do que isso, tá? Vou tentar falar, eu ia falar em inglês, mas grandes cadeiras, uma cadeira de vice-presidente de uma empresa desse tamanho, umas grandes, não é grandes riscos, né? Você tem que ter grande responsabilidade, acho que esse é grande. Então, a responsabilidade pela direcional estratégico da empresa, o que a empresa vai ser no futuro, é dessas pessoas. Então, era um cara que não fugia dessa responsabilidade, acho que esse é o grande ponto. Eu aprendi, quando eu cheguei lá, era mais isso. Você falou, né, você foi um dos, vamos falar, dos pais, ou dos patrono da mudança digital. Cara, eu tô aqui numa empresa que fez 100 anos, e o futuro tá mudando. É minha responsabilidade, com esse time aqui, levar a empresa para mais 100.
Então, não vou ser generalista, falar que eu conheço um monte de gente. Eu acho que tem algumas pessoas que elas sentam na cadeira e essa responsabilidade desvia. Não estou falando de lá, no mercado em geral. Mas eu aprendi com ele que essa responsabilidade é de quem está na cadeira e você tem que fazer, entendeu? Acho que é mais isso. Então não é ser decebido, toma risco, aí você fala, cara, a responsabilidade é minha. Se vira, aprende, vai trazer gente nova, vai fazer o que for, mas é você está no comando, você tem que fazer. E são milhares de famílias que dependem da tua tomada de decisão. Quando eu assumi, como presidente, eu tinha 16 mil colaboradores, cara. Vezes 3, são 50 mil pessoas que o salário, né, o sustento vai de lá, é muita gente. Então, acho que esse é o grande ponto, que é o lado de muita crítica, né, para responsabilidade, muito executivo. Tem muito executivo que também o ego perde um pouco e tal, mas assim, é uma responsabilidade grande, tá? Assim, se quando tem que fazer desligamento e tal, assim, é difícil, tá? Tem o lado glamouroso que todo mundo olha, mas tem o lado não tão glamouroso. É o lado que não aparece no LinkedIn, né? Reestruturação, tudo isso. Mas eu acho que é o grande ponto de você se conscientizar que as cadeiras dessas empresas muito grandes, né? Eu estou falando de multinacional, mas tem empresa nacional. Tem uma responsabilidade e você tem que ser protagonista. Acho que essa é talvez a palavra certa. Chegou lá, na verdade, agora você tem que ser protagonista para chegar, mas a primeira que você chegar lá, você tem que ser protagonista para continuar. Entendeu? Acho que é isso. E foi uma pessoa que, nesse sentido, foi o mais o exemplar, né, o exemplo mais icônico. O Paulo, que foi, né, o presidente antes dele, eu não tive tanto contato direto, mas o pouco eu convivi também. Então, acho que os dois ali foram pessoas que eu falo, pô, os caras. Tipo, quando eu cheguei na cadeira de um dos dois, eu falei, meu Deus, eu tô na cadeira que era dele. Assim, você fala, meu Deus, entendeu? Você fala, agora tá comigo a bola, né? Entendeu? É que nem passar a camisa 10 do time de futebol. A camisa 10 do Pelé, né? Vamos falar, responsabilidade com a camisa 10 do Santos. Eu não sou santista, mas é isso, pô, o Pelé jogou aqui. Pô, então, uma cadeira de responsabilidade, uma camisa de responsabilidade, é a mesma coisa. É isso aí. E como é que você fez para lidar com isso emocionalmente? Foi difícil. Acho que até um dos motivos que ocasionaram a minha saída, né? É muito difícil. Porque você tá com pressão de tudo quanto é lado. Acho que é você confiar. Você tem que confiar nas pessoas, né? Porque você não consegue ver tudo sozinho. Então, você confiar, talvez, em pessoas que não tivesse. Tinha que ter. Não é desconfiar da pessoa, entendeu? Mas olhar um pouquinho mais a execução para ver se ela está sendo bem feita. Ali acho que podia ter feito melhor. Não tem problema de falar também. É uma cadeira muito solitária. Muito solitária. Muito, 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 muito. Então, acho que talvez ter buscado algum suporte externo na época, né, que me ajudasse e tal. Não acho que eu fui mal, mas podia ter ido melhor. Ponto. Acho que isso. Sempre, né? É isso, entendeu? Mas acho que esse lado é muita pressão, é mercado, empresa de capital aberto, é complexo, não é trivial, entendeu? Mas faz parte também, errar, acertar, é isso aí. Você escreveu um artigo algum tempo atrás sobre propósito, a importância de encontrar o seu propósito. Quando e como você encontrou o seu? Não, foi nessas. Acho que foi. Na Whirlpool eu já estava sentindo isso, tá? Acho que, de novo, né? Você não muda de carreira ou de profissão, ou sai de uma coisa para outra, é uma soma de fatores. Acho que esse foi um deles, tá? Eu sempre fui bem quando eu falava com uma pessoa, entendia bem dentro daquele ambiente, né? Falando de ambiente profissional. Como você progride? Como, olhando você de onde eu estou,
tem essas possibilidades aqui. Se você fizer isso aqui, acho que você vai para cá e tal, e ajudar as pessoas a abrir esse leque. Hoje, todas as pessoas que trabalharam comigo há 15, 20 anos atrás e tal, me falam isso e me procuram ainda hoje para isso. Então, por isso que eu falei, eu queria ir para o RH para entender como fazer sistematicamente. Então, acho que isso eu falei, pô, isso eu faço bem, né? E pro bem e pro mal. Fala, cara, esse teu comportamento não te leva para esse lugar que você quer. Ou você precisa fazer isso, ou você tem que aprender isso, ou você tem que fazer aquilo. Não tô falando que se você fizer vai acontecer, mas dentro e fora da organização. Então eu, né, quis ir pro mundo, né, Headhunter, abrir empresa de DHO, desenvolvimento humano, porque, cara, como que eu não vou falar monetizo, mas como eu transformo isso num negócio? Porque eu sei fazer. Continuo fazendo. Eu estou na empresa de M&A, mas eu fiz capacitação em coach, eu sou coach certificado. Muito bem, parabéns. Hogan. Muito então bem. eu consigo hoje sentar com uma pessoa e falar, cara, vamos lá. Você quer estar onde daqui 5 anos? O que você quer fazer? Porque eu errei um monte, né? Então também dá pra ajudar desse lado. Acertei um monte também, né? Porque eu acho que acertei mais do que errei, senão não tinha a trajetória profissional que eu tive. Então acho que esse é o propósito, de sentar com uma pessoa e ela fala, eu quero melhorar. Eu quero estar num lugar melhor daqui, sei lá, profissionalmente. 3, 4, 5 anos. Eu sou engenheiro, não sou psicólogo. Como eu faço? Eu falei, eu não vou fazer por você, eu vou te dar algumas dicas. Isso eu consigo fazer bem. Então, acho que esse é o meu propósito. Que ele é aplicado até numa função de M&A, olhando um pouquinho a misto do empreendedor / sócio com o que ele quer de estratégia para a companhia dele. Aí você pode falar assim, ou você muda aqui, constrói capabilities no teu time aqui, ou você compra alguém, ou vende isso e faz aquilo. Então é uma mistura dessas duas coisas, né? O que eu mesmo falei da Warp. O futuro tá indo para lá. Você, tua empresa vão para lá, para ir para lá precisam disso. E os melhores caminhos são esses. Não tem nunca um caminho certo. Como que a gente faz, entendeu? Então acho que esse é o propósito de deixar um indivíduo melhor no futuro próximo do que ele está hoje, profissionalmente. Acho que esse é o propósito. E a partir de uma capacidade que você tem, eu já vi em jogo, que tem a ver com a visão, com esse olhar de futuro e de construção também, né? Olhamos para frente, como a gente constrói isso? É isso, então, e executar, né? Não adianta ter isso e falar, pô, você, né? Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu sou mentor, tá acabando de formar na faculdade, pô, eu quero ser CIO. Falei, putz, legal, acho que você tá numa faculdade que tá totalmente conectada aqui, mas assim, como é teu inglês? Não é tão bom. Então, mas é caro. Tá, mas tem um monte de alternativa que não é. Você pode começar entendeu? Daí na terceira conversa eu falei, eu não vou falar mais com você se você não fizer inglês. Entendeu? Senão você não vai ser CIO. Então não adianta você ter um sonho e você também não executar o que precisa. Sem falar nomes. Então acho que esse é o tipo de provocação que tem que acontecer numa empresa. Qual é o futuro que ela quer e que competência ela tem que desenvolver? Como no indivíduo. Qual é o futuro que você quer para você e que competência você quer desenvolver? Acho que é isso, né? Eu comecei com pessoas e tô usando com empresas, mas eu gosto de fazer isso com pessoas, entendeu? Bom. Conquistas. O que te gera orgulho? Pode ser conquista pessoal, conquista profissional? Assim, é claro, né, que ter tido o cargo de CEO de uma multinacional no Brasil, presidente da operação, nome que for, mas era número 1 de uma mega operação, né, assim, pô, é um negócio que eu quando eu não imaginava, foi acontecendo e eu fui me preparando, mas, assim, é um negócio muito legal. Acho que assim, de ter hoje, assim, acho que é profissional, né? Claro que ter uma família legal, assim, estruturada, é o mais legal de tudo. Mas acho que, vamos falar profissionalmente, né? Que você não parece que eu só não ligo pra isso, não, muito pelo contrário. Mas o lado profissional, acho que esse é um fato importante. Mas o mais importante pra mim é isso que eu acabei de falar, né?
de todas as muitas pessoas que trabalharam comigo, poucas vão negar o que eu acabei de falar aqui. Uhum. Então, e o fato de hoje eu ainda ser muito procurado por muitas pessoas que me conheceram para falar, meu, tô passando esse ponto aqui, quero fazer isso profissionalmente, vamos bater um papo, tomar um café, alguns viram coachings, pô, isso pra mim é um motivo de orgulho. Não tô falando de dinheiro, hein? Uhum. Tô falando de falar, porque o meu propósito está sendo cumprido, Uhum. entendeu? Então é a coisa mais legal que tem, entendeu? E é claro que o fato de ter um cargo alto numa empresa desse tamanho, acho que tudo que eu estudei, me preparei, né? Meus pais investiram, né? Você fala, pô, deu certo, né? Entendeu? Eu não tô lá, a vida muda, mas eu cheguei, né? Então eu fui lá, né? Assim, o meu desenvolvimento, minhas competências foram foram e estão sendo plenamente utilizadas. Acho que é isso, tá? O cargo é consequência da utilização plena das competências. E quando a gente pensa em futuro, só para fechar, que caminho você enxerga? O que você ainda quer construir? Tá, assim, eu acho que a decisão de me tornar sócio de uma empresa de fusões e aquisições de novo, é um fato, são várias pequenas coisas que se somaram, me levaram a tomar essa decisão. E reconhecer os meus pontos fortes de estudar, aplicar, falar com as pessoas, influenciar, porque é um negócio de influência muito forte. O pessoal acha que fazer valuation numa planilha lá do livro da McKinsey é o valor que a empresa vale. Quase nunca é o que sai da fórmula. Porque depende do momento, depende no ego do bom sentido de quem está comprando, quem está vendendo, depende do momento da outra empresa, depende do comprador, do momento do vendedor. Tem várias coisas que influenciam o valuation de uma empresa, o valor de uma empresa. Claro que tem o economic value, é a base, mas não é só isso. Então você tem que influenciar muitas pessoas para as coisas acontecerem. E a transformação da qual eu fiz parte na Whirlpool num papel importante, você falou de patrona, mas não fui só eu, não tem como ser só uma pessoa. Fala, como eu replico isso para várias empresas? Tem gente que quer fazer na mesma empresa, ou vai para outra região da mesma empresa, ou muda no mesmo setor para 2, 3 empresas, tal. Em algum momento eu falei, volto, não volto, né? Depois da Whirlpool, vai para algum lugar. Falei, não, dá para eu fazer isso ou com pessoas, ou desse lado estratégico, em vários outros lugares. Acho que é isso. Então acho que é um mundo novo, eu tô aprendendo um monte, né? Mas é um mundo que tem uma longevidade maior também. Os executivos hoje, sem falar a idade, mas eu teria mais uns 6, 7 anos no mundo executivo ainda, a partir de hoje, né? Não a partir do cedo da hora. Mas eu falei, mas se eu me preparar agora, nesse mundo dá para ficar mais tempo, entendeu? Então dá para esticar mais. Você pode fazer isso e ir para conselho, que também pode chegar mais para frente. Então, você estica a utilização das suas competências já vendo mercados diferentes, entendeu? Em vez de estar num mercado só. Então eu pensei muito nisso, de como aplicar isso agora e me preparar para ter mais, em vez de 6, 7, pela média de mercado, tá? Sei lá, mais 15 a 20. 15, vai, 20, entre 15 e 20. Você estica um pouco mais, porque no fim, né, ninguém fala se aposenta, vai ficar pescando. Não, eu gosto de pescar, ou ficar... BCV? Não, é isso, não, eu quero usar a minha capacidade plena, entendeu? Então talvez a execução já não seja mais forte, porque precisa de muita energia também, aí eu concordo que com mais idade não é todo mundo que consegue. Então você fala, mas eu vou mais do lado estratégico, então você estica mais a carreira, né? Então foi essa a conclusão. E de novo, sempre usando o que eu aprendi e o que eu faço bem, para esticar mais, entendeu? Mas é isso. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom estar aqui contigo. Essa conversa foi excelente. Te desejo muito boa sorte nessa nova jornada. Não é tão nova assim, mas né? Sim. Que seja de tanto sucesso quanto foram as anteriores. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi meu. Obrigada, Miri.